Olá, seja bem-vindo ao canal da Psicografia. Estamos aqui hoje para mais um Evangelho no Lar. Se você chegou no nosso canal hoje e ainda não se inscreveu, aproveite essa oportunidade de assistir os nossos encontros todos os dias aqui no meu canal. Muito obrigada por nos seguir e nos assistir. Vamos começar nesse momento mais uma reflexão do Evangelho. E hoje eu trouxe o capítulo 6, o Cristo, o Consolador. Vamos trazer para a nossa tela mental o Mestre Jesus, para que ele possa nos ajudar, nos proteger, nos fortalecer, para que possamos, envolvidos com essa luz de amor, com essas bênçãos curativas, enviar aos necessitados de caridade, aos necessitados que estão precisando, lá nas enfermarias, aos doentes, aos acamados, aos aflitos, aos necessitados de um modo geral, e todos aqueles que sofrem no planeta Terra. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que neste encontro, todos esses irmãos sejam abraçados com essa luz de amor, fortalecidos pela fé que cada um carrega em seu coração, na certeza de que dias melhores virão. Que Deus nos proteja. Obrigada a todos por nos seguir e nos assistir os nossos evangelhos. No item 5, o Espírito de Verdade diz o seguinte: venho como antigamente entre os filhos perdidos de Ismael, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Imagine. Venho como antigamente entre os filhos perdidos de Ismael, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Lembrando que o Espírito de Verdade escolheu Allan Kardec para publicar as obras basilares do Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa porta que a gente tem que deixar constantemente aberta para convidar o Mestre Jesus para estar conosco no nosso Evangelho no Lar, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana, o Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Tá vendo aí? Os homens que ontem viveram na Terra, ao chegar ao mundo dos espíritos, após uma longa preparação, se ajunta com o que adquiriu na Terra quando recebeu das mãos do Mestre Jesus, a se tornarem instrumentos por meio de resumos sobre muitos temas que seriam mais tarde compilados, cada um a seu tempo. Teria sua serventia, após passar por uma longa análise, que foram os resumos, os escritos que estão no Evangelho que nós estamos refletindo. É por meio de perguntas e respostas revisadas, conforme Jesus guiava suas mãos, Allan Kardec organizava um por um, em companhia dos enviados do Cristo, para que mais tarde tornasse esse método eficaz, que todos hoje temos muito orgulho de falar que somos espíritas, com o conhecimento, educados e disciplinados, após um estudo bem feito e disciplinado, para conhecer o verdadeiro espiritismo, praticado com equilíbrio, conhecimento e responsabilidade, através do Livro dos Espíritos. Porque lá existe toda uma quantidade de perguntas e respostas justamente respondida pelos espíritos, pelos homens que ontem estiveram na Terra e hoje estão no mundo dos espíritos, nos ajudando na nossa capacitação, nos ajudando a abrir as portas do nosso coração, da nossa mente, para que nos tornamos instrumentos especializados, de boa qualidade, para ajudar quem precisa da caridade verdadeira feita com amor. Que é isso que o Cristo está nos incentivando no capítulo 6, o Cristo Consolador. E aqui ele diz que toda prática
espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro colhedor. Juntei em feixe o bem espalhado, em meio à humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Veja bem, isso está no capítulo 6 do Cristo Consolador. Quando sentimos o peso do amor em nosso coração, sinalizando que chegou a hora de girar a chave para uma nova semeadura, e que entre o semear, regar e o cuidar, não podemos colher um fruto antes da hora. Lembrando que esses frutos, eles têm que ser muito bem escolhidos, essas sementes, para que durante esse tempo dessa semeadura, né, dessa preparação, desse cuidado todo, quando essa plantinha crescer, você vai ter a oportunidade, a alegria de saborear esses frutos com um adocicado diferente. Portanto, Jesus veio nos ensinar que todos somos irmãos e que Deus é o Pai da humanidade, justo, bom e misericordioso, e sem pensar que ao chegar ao mundo dos espíritos, seremos todos acolhidos pelo seu amor incondicional de um Pai que cuida e ama todos os seus filhos. Não importa a maneira que você desencarnou, não importa o que você fez aqui na Terra, o bem ou o mal, não importa. O que importa é que ao chegar ao mundo dos espíritos, você vai ser acolhido e amparado através da misericórdia de Deus. Mas na dúvida, faça o bem que puder enquanto é tempo. Principalmente para aqueles que estão do seu lado, que são aqueles que vieram reajustar todas essas dificuldades com você. A maior escola está dentro do nosso lar. O nosso aprendizado infinito, diário, são com aqueles que eu assumi o compromisso com Deus quando aqui cheguei no planeta Terra. Então, essa é mais uma existência que você passa com a permissão de Jesus, passando pelas provações e as expiações que você mesmo assumiu. Seremos essa centelha de luz a seguir as lições do Evangelho do Cristo, a clarear os caminhos de quem Ele mandar, de quem Ele mandar. Sempre teremos em nossos corações a benevolência para servir com amor. Então, todas as vezes que você estiver aí trabalhando com amor, fazendo a caridade, não faltará serviço, porque sempre você vai receber em suas mãos, na sua sintonia, na sua caminhada, alguém que virá lhe procurar para uma ajuda futura. E são esses irmãos que é Deus quem envia para a sua caminhada. São os testes, tá, gente? O Espiritismo não tem sacerdotes, não adota nem usa suas reuniões em suas práticas. A prática espírita é realizada com simplicidade. A gente não precisa de rituais, de mudar roupa, não precisa de nada disso. A gente só precisa ter fé, confiança, conhecimento para ajudar quem precisa. Vinde a mim todos vós que sofreis, orai, meus irmãos, e acreditai. É por meio da mediunidade que sintonizamos com os benfeitores para ajudar os irmãos necessitados, aqueles que o Cristo envia para a sua caminhada. Porque não chega nenhum irmão para se aproximar de você sem que Jesus envie para testar a sua fé, a sua confiança, a sua capacidade de auxiliar quem precisa. A prática espírita, se bem conduzida, é a maneira que o medianeiro recebe para servir Jesus, aliviando os corações em aflição por meio de uma carta psicografada, de um recado do seu ente querido, de um abraço fraterno, de um passe quando não estiver sentindo bem, para que ele possa se revigorar, reacender, para que ele possa reagir, muitas vezes, daquele momento de melancolia, de dor, de sofrimento. Aplicando passes para sentir paz interior, realizando tratamento diverso nas casas espíritas que oferecem. Ora, é um passe de desobsessão quando você estiver sentindo que está sendo assediado, né, que está passando por dificuldades. Pode ser realmente o assédio de um irmãozinho de ordem inferior que está ali interferindo na sua vida. Espíritos que oferecem, ora, a desobsessão,
o equilíbrio mediúnico e a melhora das dores e angústia das enfermidades que incomodam o corpo físico, ciente de que o espírito está recebendo doses profundas de energias salutares na cura de seus males. Então, todas as vezes que você busca a casa espírita, que você assiste uma palestra sobre o evangelho, que você toma um passe, você sai de lá, né, bem mais leve do que você entrou. Às vezes você entrou aflito, enquanto você estava passando por um atendimento fraterno, você chorou, você desabafou, e quando você saiu dali, você já saiu bem melhor, porque assim que você colocou os pés lá, você já começou a ser auxiliado. Um atendimento fraternal por meio do acolhimento, isso faz parte da sua boa vontade e o desejo de servir com humildade. Sem boa vontade, meus irmãos, nós não servimos a caridade com humildade. Porque a boa vontade já é o meio, né? Meio caminho andado, como a gente fala, né? Mas se você não tiver perseverança, humildade, né? Força, né? Para poder seguir, você não vai conseguir. Participando dos encontros sociais fraternos, participando de ações de caridade, como recolhendo roupas, sapatos, alimentos e outros donativos, sempre alegre com todos. Esse entusiasmo, ele toca o seu coração profundo, porque quando você faz esse recolhimento de donativos, quando você vai entregar para as pessoas com aquele sorriso lindo, maravilhoso, não tem preço. Não tem preço. Todo aquele tempo dispensado para ajudar esse ente querido, essa pessoa necessitada, valeu a pena, né? Enquanto na Terra, quando recebemos a bênção da reencarnação, somos tocados pela lei divina a renovar nossa fé por meio da tolerância, da paciência e da humildade. E a caridade ao próximo que está ao nosso lado para juntos evoluirmos conforme o nosso processo aqui na Terra. Então, conforme as nossas provas que assumimos, as nossas expiações também, as dores, angústias e saudades que a gente tem que passar, tudo isso aqui na Terra é motivo de buscar no Espiritismo, no Evangelho do Cristo, a resolução para esses problemas com os esclarecimentos oportunos. Entendendo os desígnios de Deus, sabemos que em cada existência sempre deixamos para outra provas que não demos conta de realizar, e numa outra procuramos refazer com paciência e fé, sempre agradecendo pela oportunidade. Então, Allan Kardec nos diz o seguinte, para finalizar este bloco, o seguinte sobre a mediunidade. A mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária da vida que adotem. Então, lá na Igreja Católica tem médiuns, na Igreja Evangélica tem médiuns, em todas as religiões existem médiuns. Mas somente o Espiritismo nos proporciona esse intercâmbio entre a terra e o céu para colocar no papel, ou seja, materializar as vozes dos céus por meio de cartas, mensagens, literatura espírita. Por esse motivo é que temos que estudar muito, buscar o conhecimento para ajudar todas essas pessoas que Jesus envia para o nosso caminho. E quando o Evangelho nos traz aqui, acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão. As utopias, ou seja, as mentiras ilusórias, com a verdade. Então, às vezes, a gente encontra muita gente que estão iludidos, né? Com aquela forma imediatista, que você vai conseguir tal coisa de imediato, mas às vezes não é assim. De repente, você tem que passar por essa experiência. Às vezes, aquilo que você almeja não está nesse processo reencarnatório na atualidade. Você talvez começou esse processo agora para terminar numa outra existência, e tudo isso faz parte desse aprendizado e dos esclarecimentos que a gente diariamente recebe com o estudo do Evangelho. Para finalizar, ele diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus é quem possui em mãos o nosso processo reencarnatório. Em companhia são as provas que falhamos. Devemos tomar cuidado com as frivolidades que ouvimos, vindo de irmãos que não possuem o comprometimento com as entidades de luz. Se faz necessário uma minuciosa averiguação para obter o resultado, se bom ou ruim, falso ou verdadeiro.
ainda assim merece uma reflexão profunda daquilo que houve. Caso o irmão esteja fragilizado, encontrará o meio de lutar, caso o irmão esteja fragilizado, encontrará o meio de levantar a cabeça para enxergar diante da sua dor uma saída para renovar sua fé, ciente de que tudo a Deus pertence e somos seus tutelados na terra. E aqui finalizando o evangelho, irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede-vos o vencedor da incredulidade. Então, como sempre, finalizamos aqui a nossa etapa desse evangelho no lar com uma mensagem de Gandhi. O amor é a força mais sutil do mundo. Para você refletir no final do evangelho. Obrigada por nos seguir. Obrigada por nos assistir. Obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus.